Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Meu nome é Maria Itaimara, sou professora de língua portuguesa e hoje nós teremos aulas para a turma do quarto ano. Vamos lá? Vamos identificar qual será o tema da nossa aula. Olha só, o tema da nossa aula de hoje vai ser o emprego do S e Z nas palavras, certo? Então vamos lá. Mas antes disso, vamos lá, junto com o chaminézinho, buscar o nosso desafio da aula passada. E aí, vocês fizeram? Vocês conseguiram resolver o desafio aí em casa? Tenho certeza que sim. Vamos lá. Este chaminézinho, fizemos aqui o desafio também, tá bom? Fizemos juntos aqui. Vamos observar. E qual foi o desafio? Escreva frases com palavras terminadas em U e L, que foi o tema da aula passada. Vocês lembram que a gente viu as palavrinhas que terminam com U e com L? E por que elas terminam com U e com L? Isso mesmo. Então vamos lá, vamos observar aqui na frase. A primeira frase que escrevemos foi: João comprou um chapéu para se proteger do sol. Observem aí. Temos duas palavrinhas aí que colocamos aí, uma com U e a outra com a letra L. Olha só. A palavra chapéu termina com U e a palavra sol com a letra L. Mas tem outra palavra também, ó, lá pertinho de João. João fez o quê? Ele comprou, a palavra comprou também tem uma letra U no final. Então vejam só. Vocês lembram lá da regrinha? A letrinha U, ela é utilizada no final da palavra quando? Quando a palavra é um verbo que exprime ação, uma ação. Todas as palavras que são ações, elas terminam aí com a letrinha U, olha só. E também eu posso utilizar nas palavrinhas, depois que eu verifico se a palavra é uma ação, certo? Eu coloco com a letra U, não com a letra L. Mas eu observo o plural dessa palavra, certo? Como é o caso de chapéu. O plural de chapéu é chapéus. Se eu adiciono a letrinha S, apenas a letrinha S no plural é uma palavra terminada com U, certo? Então, por isso o chapéu não é uma ação, mas ela termina com a letrinha U, porque o plural dela eu acrescento apenas a letrinha S, certo? Se eu adiciono no plural IS, essa palavrinha ela termina com a letrinha L, como no caso de sol, que o plural é sóis. Então, eu tenho lá a palavra comprou, que é uma ação de comprar. Eu compro algo. Beatriz vai à venda comprar algo, como foi no caso de João. João comprou um chapéu para se proteger do sol. Então, as palavrinhas com U é comprou e chapéu, e a palavrinha com L é a palavra sol. Vamos para a próxima frase. A próxima frase que eu tenho aí é: o caracol está no jardim, perto daquele pau. A palavra aí, pau, certo? Ela termina com a letrinha U. Muito bem. E aí, o plural dela, ó, é paus. Eu adiciono apenas uma letrinha S. E logo após temos Lucas comprou pastel na feira. Então, a palavra aí, ó, Lucas comprou pastel na feira. Comprou, do verbo comprar, que ele comprou algo. E pastel. Usamos lá a letrinha L, porque não é uma ação. Pastel. E se eu for colocar a palavra pastel no plural, vai ficar pastéis. Então, não vou adicionar apenas uma letrinha S, vou adicionar o IS, certo? Então, fizemos aí as nossas frases. Vocês fizeram as de vocês aí também? Então, vamos lá, vamos dar continuidade e hoje nós vamos iniciar aí com esse texto, tá certo? O texto que temos hoje aqui é A Borboleta e o Besouro. Eu vou dar uma pausa aí para a gente poder ler todo esse texto, tá bom? Vamos lá, verifiquem aí. O título é A Borboleta e o Besouro. Uma borboleta de asas coloridas voava de flor em flor no jardim da casa de Dona Elizabeth. Veio um besouro e pousou na rosa mais viçosa do jardim. A borboleta não gostou nada. Ela desejou que o besouro caísse da roseira, mas ele abriu suas asinhas pretas e começou a zumir. Bizu! A borboleta, assustada, voou para uma margarida e ficou lá quietinha, até o besouro ir embora. Olha só, essa história aí que se passou no jardim, ó, teve como personagem principal
Quem foram os personagens dessa história? A gente teve uma borboleta e a gente teve um besouro, olha só. Então, esse texto aí tem algumas palavrinhas aí que a gente vai precisar usar elas lá no finalzinho da nossa aula, tá bom? Então, espera um pouquinho aí que a gente vai utilizar essas palavras e a gente vai brincar com esse texto. Então, antes disso, a gente vai observar aqui o emprego do S e do Z, olha só. Vocês já observaram que tem palavrinhas que tem S e Z, mas tem palavrinhas que quando a gente fala, elas têm uma escrita lá da letrinha E. Quando a gente fala, ela tem o sonzinho da letrinha Z. Mas quando a gente escreve ela com a letrinha S, como por exemplo a palavra besouro lá no texto. Vamos falar a palavra besouro. Falem a palavra besouro aí em casa. Besouro. Besouro tem o som da letra o quê? S ou Z? Besouro. O som da letrinha Z. Mas besouro se escreve com a letrinha S. E por quê? Por que a gente escreve com a letrinha S, algo que tem o som da letrinha Z? Então a gente vai descobrir hoje na nossa aula, tá bom? Então vamos lá. Então vamos aqui observar, vamos entender quando a gente utiliza a letrinha S e quando a gente utiliza a letrinha Z. S com o som de Z. O S tem som de Z quando aparece no meio das palavras entre duas vogais. Observa bem. O S, certo? Ele vai ter um sonzinho da letrinha Z quando na frente dele e atrás dele temos duas vogais, como por exemplo na palavra aí, ó, casaco. Na palavra casaco, falem a palavra casaco. Casaco. O S na palavra casaco tem o som de Z, certo? Se ela tem o som da letrinha Z, a gente vai observar as letrinhas aí que estão ao lado dela. São duas letrinhas A, que são duas vogais, certo? Então, o S entre duas vogais vai ter o som da letrinha Z. Na palavra raposa, da mesma forma. Falem aí a palavra raposa. Raposa. Olha só, aquele S com som de Z. Mas vamos observar as letrinhas que estão aí. A gente observa que temos a letrinha O e a letrinha A, que são duas vogais. Correto? O som da letra S vai ser modificado para o som da letrinha Z quando aparecer entre duas vogais. Certo? E aqui, ó, a gente vai fazer uma brincadeira bem legal agora. A gente vai observar a palavra e verificar a sua escrita. Então, a gente vai observar a palavra que está ali, ó, como figura. Preste atenção que na frase não vai ter o nome da figura, porque a gente vai falar a palavra, vai falar o nome da figura e vai identificar se ela é escrita com S ou com Z e por que ela tem esse som, certo? Vamos lá. Júlia ganhou um presente da sua mãe. Olha só, a palavra aí que está em forma de figura é presente. Presente eu escrevo com S ou com Z. Olha só, a palavra presente, a gente vai observar. Ela é uma palavrinha com a letrinha S e o zente aí, o Z, o som do Z aí aparece porque está entre duas vogais. Quais são as vogais que estão ali? A vogal E na frente e atrás da letrinha S, fazendo com que ele tenha o som de Z. Presente. Vamos para a próxima. A próxima frase que temos aí é: Gustavo adora escutar música. Olha só, temos aí música. Na palavra música, certo? A gente vai observar que tem o som da letrinha Z. Como sabemos se tem o som da letrinha Z? Vamos lá, vamos falar a palavra música. Música. Olha aí o som da letrinha Z. Então, ali a gente vai observar que a letrinha S está entre duas vogais. Quais são as vogais? A vogal U e a vogal I. Entre essas duas vogais, o sonzinho da letra S modifica para o som da letrinha Z. A gente vai observar aqui, ó, a próxima frase. A de Luiz tem um lindo urso. A o quê? O que é que a gente pode utilizar, pode chamar aí com essa figura que a gente vai observar que tem o som da letrinha Z.
Olha só. A camisa de Luiz tem um lindo urso. Camisa. Falem aí a palavra camisa. Camisa. Olha o sonzinho da letrinha Z aparecendo novamente. Então vamos ver. A camisa. A letrinha S está ali aparecendo com o som de Z e está entre duas vogais, que é o I e a letrinha A. Vocês estão vendo lá? E agora a gente vai observar de uma forma diferente. A gente estava vendo lá a letrinha Z, certo? No meio de duas vogais. E agora a gente vai observar no diminutivo de algumas palavras. Porque o diminutivo de algumas palavras, elas vão levar o sonzinho da letrinha S e também da letrinha Z. Observa aí. Usamos a letra Z no diminutivo de palavras terminadas em íon, se a palavra não tiver S, por exemplo. Anel. Qual o diminutivo? Lembra lá do diminutivo da palavra? Isso mesmo. Anel, anelzinho. Na palavra anelzinho, a palavra anel não tem a letrinha S. Então, o diminutivo dela vai ser com a letrinha Z, certo? Se a palavra conter a letra S, o diminutivo dela permanece com a letrinha S. Mas se não houver, a gente vai utilizar a letrinha Z. Vamos lá. Aqui temos duas palavras. A gente tem a palavra casa e a gente tem a palavra pão. A gente vai fazer o diminutivo dessas palavras. O diminutivo de casa vai ser o quê? Casinha. E o diminutivo de pão? Pão, pãozinho. O diminutivo de casa, a gente escreve com S ou com Z. Casa tem letrinha S? Tem uma letrinha S na palavra casa. Então, a letrinha S permanece e casinha vai ser o diminutivo de casa com a letrinha S. E pão, tem letrinha S? Não tem, então vamos lá fazer o diminutivo de pão. Pãozinho, utilizando a letra Z. Olha só como vai ficar. Casa, com a letrinha S, casinha. Pão, pãozinho, com a letrinha Z, porque não tem letra S nessa palavra, certo? Vamos para a outra. Vamos ver se vocês conseguem fazer em casa também. Agora temos duas palavras aí. Vocês vão ter que colocá-las aí no diminutivo para entender se ela é com a letra S ou com a letrinha Z. Tem primeira figura aí, é a figura de uma flor. Embaixo está escrito o nome flor. Observem a palavra flor. Na palavra flor, tem a letra S? Não tem a letra S. Então, como é que fica o diminutivo de flor? Fica florzinha. Florzinha aí, nesse caso, vai ter o som do Z. E a gente vai utilizar a letrinha Z. Por quê? A palavra flor não tem letra S. O mesmo vai acontecer com pai. Qual o diminutivo de pai? Pai, paizinho. Muito bem. Então, se a palavra é paizinho e não tem a letrinha S, a gente vai colocar a letrinha Z. Como é que vai ficar? Flor, florzinha, pai, paizinho. Todas as duas palavras aí utilizam a letrinha Z, certo? E agora nós iremos para a palavra nariz e a palavra lápis. Observe aí que o Z e o S estão no final dessas palavras aí, certo? Mas a gente vai seguir sempre a mesma regra. Se a palavra tem nariz, certo? Não tem a letra S, já tem a letra Z. Olha só que legal. Então vai ficar, se não tem a letra S, o diminutivo de nariz é narizinho, com a letra Z. E aí, ó, com a letrinha S também no final. Lápis, se a palavra tem S, vai permanecer, vai ficar lapisinho. Olha, narizinho e lapisinho, certo? Então, aí a gente fez o diminutivo dessas palavrinhas. E agora a gente vai retomar lá para o nosso texto. Vamos lá, vamos observar. Nesse texto da gente hoje aqui, tem palavras com S, com som de Z? Será que tem alguma palavra? A gente já viu que tem besouro, vocês lembram? Então, vamos lá. Destaquei aqui algumas palavrinhas que tem aí o S com som de Z. Olha só. Asas, casa, Elizabeth, besouro, pousou, rosa, gostou, roseira, desejou e asinhas, que é o diminutivo de asas. Vamos lá. Vamos observar aqui.
palavras com S e som de Z. Separei aqui para vocês palavrinhas que tem aí o sonzinho da letrinha Z. Observa, essas palavrinhas que estão aí, a gente tem que observar o sonzinho da letrinha Z com a letrinha S e a gente vai observar que esse S está sempre entre duas vogais, que é justamente a regra para que eu utilize a letrinha Z com o som da letrinha S. Asa, olha aí, duas vogais, A e A. Casa, A e A. Elizabeth, Elizabeth aí, ó, tá entre duas vogais, o I e o A. Mas eu já vi, vocês podem se questionar em casa, eu já vi o nome Elizabeth escrito com a letrinha Z, certo? Isso pode ocorrer porque Elizabeth é um nome próprio e a grafia dos nomes próprios vai depender de quem a coloca, certo? Então, de acordo com a regra, Elizabeth, ela precisa ser escrita com a letrinha S, porque está entre duas vogais, bem? Então, aí, ó, besouro, que a gente já viu, tem duas vogais, o O e o E. Posou, tá vendo lá, ó, U e O. Na palavra rosa, o O e o A. E a gente tem aqui também, ó, a palavra gostou. A palavra gostou apareceu uma letrinha S, mas esse S aí tem som de Z. Vamos falar gostou, gostou. Não temos aí o som da letrinha Z. Aí ele tá exatamente com o somzinho da letrinha S, tá certo? Desejou, desejou, com som de Z entre duas letrinhas S. E aí a roseira entre o O e o E. Então temos aí essas palavrinhas que estão com o somzinho da letrinha Z, certo? Porque é um S entre duas vogais. E agora vamos para o diminutivo das palavras. Vocês viram lá que a gente aprendeu hoje sobre o diminutivo das palavras. Se o diminutivo da palavra, se a palavra não tem letrinha S, o diminutivo é com letrinha Z. Se a palavra tem a letrinha S, permanece a letrinha S. Vamos lá. A gente tem asa, flor, casa, jardim, besouro e margarida. Como ficaria o diminutivo dessas palavrinhas? Ah, olha só. Asinha, florzinha, casinha, jardinzinho, besourinho, margaridazinha. Todas essas palavras estão diminutivos. Porém, o diminutivo delas aí mudou de letrinha S para a letrinha Z. Vamos observar por quê. Asinha permaneceu porque a palavra S, a palavra asa tem S. Florzinha ganhou a letrinha Z aí porque flor não tem S. Casa permaneceu com a letrinha S. Jardinzinho ganhou a letrinha Z porque não tinha lá a letrinha S na sua origem. Besouro permaneceu porque já tem uma letrinha S aí, besourinho. Margarida não tem letrinha S, ganhou a letrinha Z e ficou margaridazinha, certo? Então a gente conseguiu aí transformar todas essas palavras porque a gente observou a parte inicial da palavra, a origem da palavra. Tem S, permanece S. Não tem S, a gente coloca aí a letrinha Z, certo? E agora a gente vai para o nosso desafio. Olha só, o Chaminézinho trouxe um desafio muito legal para vocês. Façam uma lista do que podemos encontrar no jardim e escrevam o diminutivo delas. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer uma lista do jardim. Viu nossa história que foi sobre a borboleta e o besouro e se passou lá no jardim? Da mesma forma, vocês vão agora observar um jardim aí perto da casa de vocês ou pensar o que pode existir no jardim que possa ter aí umas palavrinhas e você possa colocar elas no diminutivo. Mas a dica é, quando você for colocar no diminutivo, você tem que prestar atenção. Para eu colocar a palavra no diminutivo, se ela tiver a letrinha S, o que é que eu vou fazer? Continuar com a letrinha S. Se ela não tiver, eu vou adicionar a letrinha Z no seu diminutivo, certo? Então, preste atenção, faz aí e na próxima aula vamos lá corrigir essa atividade junto com o Chaminézinho, tá bom? Então, vamos lá. E agora chegou ao fim da nossa aula. Faz o teu desafio que a gente espera na próxima, tá bom?
Beijos e até lá!